Macunaíma. Introdução. A presente obra foi publicada pela primeira vez em 1928, sendo logo considerado um dos mais importantes romances da literatura moderna. Trata-se de uma rapsódia acerca da formação de nosso país, na qual diversos elementos brasileiros se encontram em um enredo que traz a pitoresca história de Macunaíma, o herói desprovido de caráter. Macunaíma. Macunaíma é apresentado aos leitores como legítimo filho da noite e do medo. Até a idade de 6 anos, ele não desenvolve a fala. Motivo: preguiça. Ainda na infância, brinca no mato com o Jiguê, a companheira de seu irmão. Quando a família de Macunaíma passa fome, o nosso herói consegue obter alimentos que a mãe insiste que devem ser divididos com seus irmãos. Como não deseja compartilhar sua comida, ele a faz desaparecer. Maioridade. Essa atitude motiva sua mãe a expulsá-lo de casa. Embrenhado no mato, Macunaíma desabafa com a cotia, que, compungida, transforma-o em adulto e o envia de volta ao lar materno. Durante uma caçada, o herói abate uma veada que acabara de parir. Ao se aproximar do animal, percebe que ela era, na verdade, a sua mãe. Então, junto a Maanap e Jiguê, seus irmãos, Macunaíma parte para viver no mato. Si, mãe do mato. Ao encontrar Si, a mãe do mato, Macunaíma sente um grande desejo de chamá-la para brincar. Indignada com o atrevimento, Si, uma poderosa guerreira, o espanca até que seus irmãos intervêm e juntos conseguem a dominar. Macunaíma torna-se então o imperador do Mato Virgem e engravida Si. A criança, porém, morre envenenada logo em seguida, após dividir o peito de sua mãe com uma cobra. Entristecida, Si presenteia o herói com uma muiraquitã, artefato talhado em pedra, e sobe aos céus. Boiú na Luna. Amargurado, Macunaíma parte mais uma vez ao lado de seus irmãos. Depara-se ao longo do caminho com Capei, monstro que o derrota e toma sua muiraquitã. Depois de um certo tempo, o herói fica sabendo por meio de um pássaro que seu talismã foi vendido para Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro de origem peruana que vivia em São Paulo. Sem pensar 2 vezes, os irmãos rumam a São Paulo em busca do precioso artefato. Piaimã. Para chegar a São Paulo, eles descem o rio Araguaia em uma embarcação repleta de cacau, a moeda vigente na época. Quando chegam na cidade, descobrem que o cacau não tem valor e que o fazendeiro peruano era a encarnação de Piaimã, um gigante canibal. Macunaíma se dirige à Rua Maranhão, onde residia o gigante, a fim de reaver a muiraquitã. Todavia, ele é assassinado pelo gigante, que o corta em pedaços para que possa ser cozido e preparado em uma polenta. Não obstante, seus irmãos conseguem revivê-lo. A francesa e o gigante. Após o fracasso inicial, Macunaíma se traveste de mulher francesa para enganar o Piaimã. Entretanto, o gigante propõe um inusitado acordo. Se a francesa concordar em brincar com ele, devolveria a muiraquitã. Temendo ser descoberto, Macunaíma foge do monstro, percorrendo para isso o território nacional. Macumba. Depois desse segundo fracasso, nosso herói decide ir ao Rio de Janeiro em busca de um terreiro de macumba. Nesta cidade, ele pede a Exu que maltrate o gigante. Obtendo os favores da entidade, Macunaíma consegue dar uma sova no gigante. Vei, a Sol. Ainda no Rio de Janeiro, o nosso herói vivencia outras aventuras. Em uma delas, se encontra com Vei, a deidade feminina do Sol. A deusa desejava que Macunaíma desposasse uma de suas filhas, pedindo-lhe que se furtasse de brincar com outras. O herói se compromete com isso. No entanto, quando se encontra sozinho, não resiste aos encantos de uma moça portuguesa e começa a brincar com ela. Carta para as Icamiabas. Regressando a São Paulo, Macunaíma envia uma carta solicitando dinheiro das Amazonas. Na missiva, relata o tipo de vida que está levando na cidade e conta a respeito das mulheres que aceitam brincar com ele por dinheiro. Escrita em linguagem formal, a carta funciona como uma espécie de crítica aos paulistanos que falam de um modo e escrevem de outro. Pauí Podoli. Graças à surra que levou, Piaimã está convalescente e, assim, se deita sobre a muiraquitã para escondê-la. Macunaíma, não tendo meios de recuperar o talismã, resolve se concentrar no estudo das línguas faladas em São Paulo. A velha Seiuci. Para tapear seus irmãos, Macunaíma relata ter visto pegadas de caça em pleno centro da cidade de São Paulo. Ingênuos, os irmãos caem na tramóia e se colocam diante da bolsa de valores, esperando a caça aparecer. Essa atitude gera uma tremenda confusão e a polícia intervém, mas não consegue prender o nosso herói.
Mais tarde, ele decide pescar no mesmo local que Seiusi, a esposa do gigante, que também era comedora de gente. Ela consegue aprisionar Macunaíma e o leva para servir de jantar. Macunaíma consegue escapar graças à filha de Seiusi e, antes de fugir, brinca com a menina. Enfurecida, a gigante o persegue sem sucesso por toda a extensão da América do Sul. Tec-Tec, Chupinzão e a Injustiça dos Homens. O fazendeiro peruano viaja à Europa com toda a sua família, deixando o herói sem a menor possibilidade de reaver a Muiraquitã. Ele decide então partir para o velho continente e, para evitar gastar todo o seu dinheiro, transforma-se em pintor. Quando se dirige ao parque para fazer algumas pinturas, Macunaíma é iludido por um golpista e perde todo o seu dinheiro. Ao voltar para casa, nota que já existem muitos artistas viajando para a Europa. Logo, o governo não arcará com os custos de sua viagem. A piolenta do Jiguê. Macunaíma fica doente e acamado. Jiguê, seu irmão, apresenta-lhe sua namorada. O herói não perde tempo e começa a brincar com ela. Quando Jiguê descobre, tenta evitar que ela passe tempo com Macunaíma e a manda catar piolhos. Mesmo assim, o herói encontra uma forma de brincar com ela, deixando Jiguê sem outra alternativa que mandar a moça embora. Muiraquitã. Quando Piaimã regressa a São Paulo, encontra o Macunaíma disposto a matá-lo a fim de recuperar o Muiraquitã. Nosso herói se dirige à residência de Venceslau, que tenta ludibriá-lo. Todavia, Macunaíma é mais vivo, consegue virar a mesa e o assassina. O fazendeiro peruano acaba incorporado ao molho de um prato de macarronada, e o herói, enfim, consegue recuperar seu precioso talismã. A Pacuera de Oibê. Macunaíma percorre, junto aos irmãos, o caminho de volta ao Amazonas. No meio do percurso, eles fazem uma parada, a fim de se encontrarem com Irique, ex-companheira de Jiguê. Após brincarem muito, Macunaíma se lembra de repousar em terra firme. O herói volta para a terra e se depara com um monstro. Ao fugir, encontra uma linda princesa e a leva até sua embarcação, deixando Irique extremamente enciumada. Uriracoera. No retorno à aldeia, Macunaíma só quer saber de descansar, enquanto seus irmãos saem constantemente para pescar e caçar. Jiguê se incomoda com essa situação e os dois brigam. Para se vingar do irmão, Macunaíma coloca veneno em um anzol. Jiguê fica doente e começa a sumir, até se tornar apenas uma sombra envenenada. Mesmo na forma de sombra, ele deseja ardentemente se vingar de Macunaíma. Decide então transformar-se em comida para também o envenenar. Macunaíma fica muito mal e pensa que vai morrer dentro de pouco tempo. Resolve então transmitir sua doença a todos os animais que puder, a fim de não morrer sozinho. No final das contas, esse gesto é responsável por curá-lo. Jiguê considera o irmão muito sagaz e, sentindo falta de sua família, retorna ao lar, come a princesa, sua cunhada, e Maanapi, seu outro irmão. Macunaíma, porém, consegue enganá-lo mais uma vez e foge. Ursa Maior. Sozinho e faminto, Macunaíma se sente desamparado, uma vez que não há mais ninguém disponível para pescar ou caçar por ele. Como sua casa está prestes a cair, o herói a abandona. Na mata, ele padece com o calor e com inúmeras vontades, procurando desesperadamente por água gelada. Então se depara com uma bela mulher que, na realidade, é Uiara. Macunaíma não resiste à tentação e entra na água. Após uma intensa luta, consegue escapar, mas perde de novo o seu talismã. Isolado e sem a Muiraquitã, o herói decide subir aos céus e se converter em estrela. Epílogo. Todas as pessoas que conheceram a verdadeira história de Macunaíma já morreram. O narrador, porém, foi capaz de trazê-la até nós porque a ouviu de um pássaro. Notas finais. Mário de Andrade, o nosso autor, foi musicólogo, escritor e um grande pesquisador e estudioso do folclore brasileiro. Além disso, ele foi um dos idealizadores da célebre Semana de Arte Moderna, que em 1922 inaugurou o modernismo e promoveu uma radical mudança de paradigmas artísticos e estéticos. Ele viajou por todos os cantos do país para compreender a cultura popular. Macunaíma é, em grande medida, o resultado literário de suas pesquisas.